Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. Oremos na presença do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, graça te damos, Senhor, por este momento, ó Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a vida do pastor, ó Deus, coloca, Senhor, no coração dele, coloca, Senhor, em seus lábios aquilo que a Tua santa palavra quer dizer com a sua igreja nessa noite, Deus. Abre, Senhor, os nossos entendimentos, o nosso coração, ó Deus, que essa palavra, Senhor, gere fruto em nosso coração, que possamos, Senhor, praticar no dia a dia em casa, ó Deus, e com aqueles que necessitam, Senhor, da sua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. E deixa a Bíblia aberta para a gente avaliar aí, versículo por versículo, dessa passagem, para a gente extrair as melhores lições que o Senhor tem para nos dar. Nós vamos ter que ir com bastante calma, porque é um texto delicado. Muito bem. No versículo 1, diz que Jesus ele deu continuidade ao seu ministério itinerário. Diz que ele se levantou e foi dali aonde ele estava. Onde ele estava? Ele estava em Cafarnaum, provavelmente. No texto anterior, os irmãos se lembram que Jesus estava ensinando os discípulos a respeito do inferno, dizendo que eles deveriam ser radicais para excluírem o pecado de suas vidas. E agora ele dá continuidade ao seu ministério itinerante, indo para outros lugares agora, além do Jordão, para o território da Judéia. E segundo o texto bíblico, disse que conforme ele ensinava, as multidões iam para aprender, e que isso era o costume de Jesus. No versículo 2, diz que os fariseus, eles aproximaram-se de Jesus para o experimentar. Quando a Bíblia diz para o experimentar, é tentando colocar Jesus numa arapuca. Mais ou menos parecido quando perguntaram para Jesus: olha, é lícito pagar imposto para César? Eles queriam colocar Jesus numa armadilha, dependendo da resposta. Naquela ocasião, se Jesus dizia não é lícito, os romanos iam e prendiam. Se ele dizia é lícito, ia desagradar os judeus que não queriam pagar imposto. Aí Jesus respondeu: de quem é a face que está nessa moeda? E dá aquela clássica resposta: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então aqui a situação é mais ou menos parecida, e nós vamos tentar entender o porquê. Eles queriam colocar Jesus em uma armadilha. Lembre-se que tem uma multidão de pessoas ouvindo Jesus falar com os fariseus. Havia naquela época, meus irmãos, pelo menos duas posições dos fariseus ou dos judeus em relação a isso. Havia uma escola rabínica liderada por um rabino chamado Shammai, que era rígida, e dizia que o homem não poderia repudiar a sua esposa, a não ser em caso
de adultério ou alguma outra ilicitude de cunho sexual. Fora isso, não podia. Lembre-se, no meio judaico, a mulher não podia repudiar o marido, só o homem poderia repudiar. A lei só previa que o homem poderia se separar da sua mulher. E havia uma outra escola de um rabino chamado Hillel, que era mais liberal, que dizia que o homem, praticamente por qualquer motivo, poderia dar uma carta de divórcio e repudiar a sua esposa. Ela é mal-humorada, ela grita demais, ela não faz comida em casa, a comida dela é ruim. E tudo, na verdade, era uma desculpa para repudiar uma mulher e ficar com outra mulher. Então havia essas duas escolas, basicamente, que discutiam qual que era a melhor interpretação para um texto de Moisés, que nós vamos ter que abordar também para entender melhor o que significa essa situação. A armadilha provavelmente é a seguinte: se Jesus ele diz que os rígidos estão certos, talvez isso fosse causar algum estranhamento nas pessoas. Então por que o Senhor come com pecadores o tempo todo? Pecadores que tiveram 1, 2, 3 esposas, aí, mulheres que tiveram... O Senhor senta no meio deles e o Senhor está querendo dar uma de rígido agora. Aí se ele fala que ele é a favor da escola liberal, talvez diga, o senhor é um frouxo moral também, qualquer coisa pode... Então qualquer resposta ali, eles poderiam talvez colocar Jesus em uma armadilha. E aí Jesus, como é o seu costume também, ele muitas vezes ele responde uma pergunta com outra. Veja lá no versículo 3, Jesus diz assim: o que é que vos ordenou Moisés? E aí eles respondem no versículo 4, tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Agora, a gente vai precisar ir para o texto de Deuteronômio, capítulo 24, não tem jeito, irmãos, esse nós vamos ter que abrir, senão, quem não conhece o texto não vai entender qual que é a discussão que se está travando aqui. Deuteronômio, capítulo 24, então, esse momento da pregação é mais aula do que pregação. Vou aguardar os irmãos encontrarem. Deuteronômio é um livro da lei. É um livro que Moisés deixou como direção para o povo de Israel. Os irmãos encontraram Deuteronômio 24? Eu vou ler. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, preste atenção nessa parte, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, algumas versões trazem coisa impura, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. A discussão é nesse texto, irmãos. Eles estão tentando discutir o que é essa coisa impura, o que é essa coisa desagradável aos olhos, que poderia fazer com que um homem desse carta de divórcio para a mulher. O que é que estava acontecendo aqui, nesse momento? E como sempre, os homens estavam desprezando suas mulheres para ficarem com outras. Enjoou daquela mulher, dispensa para ficar com outra, e aquela mulher ficava abandonada. As pessoas da tribo, da sociedade viam e não entendiam muito bem o que tinha acontecido. Por que ela está andando sozinha? O que aconteceu? Será que ela o traiu? O que será que ela fez? Então Moisés,
ele determinou para que fosse lavrado um termo de divórcio, uma carta. A mulher não podia fazer isso com o homem, só o homem com a mulher. Aí era lavrado uma carta de divórcio, na frente de duas testemunhas, em que o homem, ele dava o motivo ali, ó, estou dispensando essa mulher por causa disso, estou repudiando por causa disso, dava um documento para essa mulher. Essa mulher, com esse documento, ela comprovava que agora ela era uma mulher que não era mais casada. E isso naquela sociedade servia como proteção para ela, porque comunicava para a sociedade que o seu marido a repudiou, fazendo com que ela pudesse se unir a outro homem. Então era uma proteção para aquela mulher, mas também era uma advertência para o homem, porque o texto deixa claro que se, por exemplo, o primeiro marido dispensa aquela mulher, dá-lhe a carta de divórcio, ela vai e casa com outro, e o outro dispensa também ou morre, ela não pode voltar para o primeiro marido mais. A lei proíbe que ela voltasse para o primeiro marido, porque seria uma forma de banalização do casamento. Então essa carta também servia de advertência para aquele homem que estava se divorciando. Pensa bem, porque se você se arrepender, você não poderá tê-la de volta depois que ela se relacionar com outro homem. Então esse documento era uma proteção para a mulher e também era uma advertência para o homem que estava se separando. Nesse momento, essa coisa impura ou esta coisa desagradável ou indecente na mulher não podia ser o adultério, porque se fosse adultério, a lei determinava que essa pessoa tinha que morrer, independentemente se fosse homem ou se fosse mulher. Então, essa coisa indecente, desagradável, sempre foi um abuso por parte dos homens. Qualquer coisa poderia, eu casei com ela, era bonita, ficou feia, ficou desagradável, e ela servia de motivo para dispensar. Então isso sempre foi um abuso e sempre foi um motivo de discussão. Na época de Jesus, e agora eu peço que você volte novamente para Marcos capítulo 10, na época de Jesus, há essas escolas discutindo qual é a melhor interpretação para aquele texto de Deuteronômio 24. E aí, o que nós vamos fazer? E na época de Jesus, acontecia o mesmo contexto dos homens desprezarem e dispensarem as suas mulheres. Por isso que todas as vezes, quando você vai, por exemplo, para um evangelho de Mateus, que foi escrito para judeus, quando você vai ler aqueles evangelhos, você vai ver que o texto sempre se dirige para o homem. Olha, aquele que desprezar a sua mulher, a não ser por causa das relações sexuais ilícitas, é culpado por adultério. Sempre se dirige ao homem, nunca se dirige à mulher, porque a mulher não podia fazer isso, ela não tinha escolha. O único texto dos evangelhos que se dirige à mulher, eu vou comentar depois novamente, é no versículo 12 aqui. Porque o evangelho de Marcos, ele não é escrito para judeus, ele é escrito para gentios. E no meio gentílico era comum a mulher desprezar o homem também. Por isso que o único versículo que Jesus volta para as mulheres, deixa para as mulheres no evangelho de Marcos, é aqui. Porque o evangelho de Marcos, ele é escrito para gentios, não é escrito para judeus. Muito bem, Jesus ele entrou nessa discussão de quem estava certo ou errado. Ele não entra nessa discussão, porque veja o versículo 5 que Jesus responde. Ele diz assim: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então Jesus está dizendo assim: olha, não era essa a vontade de Deus, que houvesse divórcio. Não é essa a vontade de Deus que um homem repudie a sua mulher. Mas pelo fato de vocês terem um coração tão duro, vocês na época ali, o pessoal de Moisés, ele permitiu que isso viesse a acontecer e fosse dado uma carta, um documento para a mulher, uma carta de divórcio,
Primeiro, para que ela fosse protegida, não achasse que ela estava fugindo de casa ou algo do tipo. Em segundo lugar, para fazer o homem pensar bem, porque depois que ele dispensasse aquela mulher, ele não poderia tê-la de volta. Quem nunca viu, né? Já viu homem termina relacionamento com mulher, depois é a mulher com outro cara, fica desesperado, fica chorando. Aí já era, meu filho, já dispensou, já era. Era isso que Moisés fez, era por esse motivo que havia a carta de divórcio. Jesus, ele não entra na discussão qual é a melhor interpretação do texto de Deuteronômio 24, mas ele recua e vai até o tempo da criação. Veja no versículo 6: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Quando você tiver uma discussão com o público LGBT, não fica jogando isso, não. Um parênteses aqui, não fica jogando isso na cara. Deus fez homem e mulher, não fez o gay, fez homem e mulher. Isso não ajuda, isso não leva a nada. Só quero dar esse parênteses para você, porque isso só vai piorar a discussão, só vai piorar a situação e denota uma certa falta de caridade também. Há outras formas de você comunicar aquilo que você pensa. Isso não estava no script, mas me veio à mente agora, porque muita gente joga isso. Deus não criou, Deus criou homem, mulher, não criou. Não é por aí que se discute um assunto desse, ok? Voltando aqui, Jesus, ele não entra na discussão de qual é a melhor interpretação para esse texto, recua até a criação, fala: Deus criou o homem e a mulher. Veja o versículo 7: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Repetindo, Jesus, ele não entra na discussão de Deuteronômio 24, ele vai para a criação e diz: Deus criou homem e mulher. Veja o movimento. O homem deixa o seu pai e sua mãe, ele deixa o seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, unidade, união, aqui subentendido a relação sexual, ele une-se a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É como se fosse uma nova criação, a geração de um novo ser. Antes existia o Emerson, antes existia a Mariana. Quando eles se uniram, surgiu uma nova criação aí, um novo ser, conjugado com a união dos dois. Palavra juntar vem de conjugar. Conjugar é colocar sob o mesmo jugo. Daí a palavra cônjuge, aqueles que estão debaixo de um mesmo jugo, debaixo de uma mesma missão. E Jesus deixou claro: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ele expõe aqui qual é a vontade de Deus no início de todas as coisas. A vontade de Deus no início de todas as coisas é que o homem deixasse o seu pai e a sua mãe, ou seja, ele deixa uma relação de dependência com a família anterior. Às vezes ele precisa cuidar de uma mãe doente, de um pai, mas ele deixa uma relação de dependência, porque se ele ainda é dependente, como é que ele vai começar uma nova relação? Então ele deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, ou seja, realiza o seu casamento, e depois ambos serão uma só carne. E a esse movimento de deixar pai e mãe, se unir com o seu marido e se formar uma só carne, Jesus diz que isso é a união de Deus na vida daquele casal. O que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, se você, de livre e espontânea vontade, se uniu com uma mulher ou com um homem, com desejo de formar uma relação e gerar uma família,
Você não ficou com essa mulher só pelo seu prazer, ou com esse homem só pelo seu prazer, senão isso seria fornicação. Você ficou com ela só pelo seu prazer naquele, não quero nada com ela. Fornicou. Os fornicários não herdarão o reino dos céus. Mas se você se uniu com essa mulher para formar família, para ter um filho, para gerar um relacionamento, e foi voluntário, significa que aos olhos de Deus você e essa mulher se tornaram uma só carne, e aquilo que o homem, que Deus ajuntou, não separe o homem mais. Alguém te forçou? Ninguém me forçou. Foi porque quis? Foi porque eu quis. Sua intenção era ficar com ela? Era ficar uma só carne. Ah, pastor, mas eu não assinei lá no cartório. Uma só carne. Ah, mas pastor, não teve um padre, um pastor abençoado. Uma só carne, acabou. Não é porque eu não fiz o seu casamento que eu não vou considerar você casado. Ou que você não casou diante de nenhum pastor, rabino, padre, Buda, sei lá. Casou! Está casado, uma só carne. E a vontade de Deus é que, realizada essa unidade, não haja mais separação. E agora que você é um cristão versado na palavra, a gente aprende que a gente não fica casado só por vontade própria. Foi voluntário? Foi porque quis assumir o compromisso? Fica casado por causa da vontade de Deus. Porque você casou por Ele em primeiro lugar. É a Ele que você deve o seu mandato de realizar uma família, de se tornar uma só carne com o seu cônjuge. Ah, mas pastor, a gente não se dá mais bem, a gente não conversa. Se vira! Conserta! Porque se você adulterar e repudiar esse homem, essa mulher, você está colocando a sua salvação em risco. Na presença do Senhor. Se vira! Se vira nos 30. Procura aconselhamento, ajuda, se converte, se arrepende. Mas se vira para manter esse casamento funcionando, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. E aí, lá no versículo 10, os discípulos vão para casa, vão para algum lugar com seu Senhor e perguntam, acha muito radical esse ensino. E Jesus continua radical. Ele diz assim, veja no versículo 10, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse, repetiu, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Então se um dia eu dizer, eu não quero mais você, ficar com outra, você é adúltero, e aquela que está ficando com você é adúltero também. E aqui o detalhe que eu falei, que só tem nesse evangelho, pelo que eu me lembre, porque em Mateus não era possível uma mulher repudiar seu marido, mas como o evangelho de Marcos é virado para os gentios, dedicado aos gentios, tem essa passagem no 12 que diz, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério também. Ponto final. E acaba o ensino de Jesus a respeito desse assunto nesse momento aqui. Se você olhar outro evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 32, você lê depois, em Mateus 19, 9, Jesus ele abre um único precedente que possibilita o divórcio, qual seja o adultério. Seu cônjuge adulterou. É o único momento que você pode se separar dele e contrair um novo casamento. Caso contrário, qualquer outro motivo, boa parte dos estudiosos dizem, você pode até se separar, mas se não for por adultério, você tem que ficar sozinho. Você não pode contrair novas núpcias, porque senão você estará cometendo adultério. É uma discussão isso aqui, ok? Os protestantes e os ortodoxos entendem que, havendo adultério, o cônjuge inocente pode se casar novamente, pode se separar e se casar novamente. Protestantes e ortodoxos, de modo geral. Católicos romanos entendem que você só pode se separar, mas você não pode se casar novamente. Tanto que a Igreja Católica ela não realiza um segundo casamento. Ou seja, aquilo que uniu, Deus não separe o homem.
porque o casamento é um ministério. Muito bem, esse é o ensino de Jesus a respeito desse assunto, e ele continua sendo radical, porque numa sociedade gentílica como a nossa, a criança já nasce, desde criança já nasce pensando em sexo. Nós vivemos uma sociedade extremamente promíscua, talvez não tanto como a dos gregos naquele tempo, mas uma sociedade extremamente promíscua. Então é muito raro hoje em dia alguém chegar no casamento virgem. No início da igreja primitiva, existiam duas características que a igreja prezava muito. A primeira era a virgindade, até mesmo com a inspiração na Virgem Maria, que teve Jesus ainda virgem, concebida pelo Espírito Santo. A outra característica era o martírio, alguém morrer por amor ao Evangelho, era chamado batismo de sangue. A nossa sociedade acha que a virgindade é pecado ser virgem, ao contrário. Quando você faz 7, 8 anos, os caras já estão cobrando você, e aí, já pegou a menininha, já fez alguma coisa, já estão cobrando de você. O pecado é ser virgem na nossa sociedade. Então, é muito difícil alguém ir puro para o casamento. Quando alguém chega no casamento, já está com a cabeça toda bagunçada, já está cheio de trauma. Já vai para o casamento comparando o cônjuge com a outra mulher que ele teve e vice-versa também. É uma confusão. Nós somos uma geração adúltera e pecadora, como Jesus disse deles, poderia dizer hoje também. Por isso que nós precisamos urgentemente da graça e da misericórdia do Senhor, para que quando nós começarmos uma nova relação e gerarmos uma nova família, Ele nos dê graça suficiente para que realmente a gente comece uma nova história. E Ele nos dá, pela misericórdia e graça dele, porque quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Amém. A regra então, meus irmãos, para o casamento ensinado por o Senhor no Evangelho é que o casamento ele é indissolúvel, havendo possibilidade de separação somente se houver adultério, porque quando você une com o seu cônjuge, você é uma só carne com o seu cônjuge. Se o seu cônjuge vai e se une com uma prostituta, ele se tornou uma só carne com aquela outra mulher ou com aquele outro homem, e ele quebrou a aliança que ele tinha anteriormente, ele se tornou uma só carne com outra pessoa. Por isso que alguns entendem que quando há o adultério, você tem o direito de se separar, caso você queira. Você não é obrigado a se separar, é melhor que você perdoe. Se o outro tiver arrependido, claro, senão não há o que perdoar, se a pessoa não se arrepende do mal que realizou. O adultério é um dos grandes pecados na Bíblia, que na igreja primitiva, por exemplo, um adúltero era expulso da igreja e não podia voltar mais. Era como um assassinato, é como um homicídio, porque o casamento é para ser o casamento de um homem com uma mulher é para ser o espelho da relação de Cristo com a igreja. O adúltero manchou a reputação do Evangelho de Cristo. Há um provérbio islâmico que diz assim: o homem que trai a sua mulher não é digno da confiança de ninguém. O homem que trai a mulher que trouxe à luz aos seus filhos não é digno da confiança de ninguém. Então, adultério, a Bíblia lá, os profetas, Deus diz que Ele odeia, tem verdadeiro nojo disso. Por isso que se cairmos em adultério, meus irmãos, nós temos que nos arrepender profundamente. Não é porque nós pecamos contra o cônjuge, mas é porque nós pecamos contra Deus. É porque pecamos contra Deus. Porque o princípio do Evangelho do Senhor é a indissolubilidade do casamento. Então para de ver bobagem na internet, para de ver bobagem no celular, para de ver aquilo que te leva a tropeçar, pois como Jesus disse no texto anterior, se for necessário corta a mão, arranca os olhos, corta os pés, para que você, ainda que vá faltando um pedaço, vá para o céu
e não sejas todo o teu corpo lançado no inferno. É a palavra, pura e simples. Irmãos, quero tirar umas lições aqui desse texto. A lição continua radical, né? Foi radical lá, continua sendo radical hoje. Também pudera. Hoje o pessoal fica assistindo, essa semana mesmo, eu não assisto novela nenhuma, mas essa semana mesmo alguém comentando aí na novela que você começa a torcer pro adultério, né? Na nossa novela torce pro adúltero. As coisas, a nossa sociedade é assim. Vamos tirar umas lições aqui? Vou parar de falar um pouco de casamento. Depois eu vou falar de novo. Hoje é como se tivesse duas pregações. Aguenta aí. Primeira lição que eu quero tirar hoje com os irmãos aqui a primeira lição é a respeito da flexibilidade. Flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito importante, saindo um pouco do casamento. Veja, o texto diz que Deus não queria o divórcio e nem a separação. Deus não queria. Jesus ele não discutiu a questão de qual interpretação era melhor de Deuteronômio capítulo 24. E ele disse assim, que Deus ele permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Então, o que eu quero dizer? Presta atenção. Existe uma situação ideal. Qual é a situação ideal? O divórcio não deve acontecer. Os casais devem se amar e viverem juntos para sempre. Essa é a situação ideal. Qual que era a situação real? Muitos homens estavam repudiando as suas mulheres. O que Deus fez? Ele virou as costas? Não. Ele regulamentou aquela situação. Estou vendo que vocês não vão mudar. Ok, vocês não vão mudar, mas eu vou regulamentar essa situação porque eu preciso proteger essa mulher que está sendo desprezada. Foi isso que Deus fez. O que eu quero dizer, irmãos? Que às vezes existem situações que são ideais. Isso aqui é o ideal. Mas a realidade ela é diferente, ela não se adequa àquilo que é o ideal. Então o que é que você deve fazer? Você deve ter flexibilidade suficiente para agir naquela situação para que você não perca, porventura, o pouco que você já tem, para que você não destrua aquilo que você já tem. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo. Qual que é o ideal? Que só exista trigo. Qual que é a situação real? Existe joio e trigo. Como que Jesus mandou agir? Arrancando o joio? Não, espera para que você não arranque o trigo junto com o joio. Esse é o real, essa é a flexibilidade. Porque se você for com muita radicalidade, querendo que somente o ideal se cumpra, você corre o risco de, por ser tão radical, você destruir o pouco de bom que restou ainda naquela situação. Eu sei que tem joio e tem trigo na igreja, mas eu não arranco o joio por amor ao trigo. A situação, o ideal é uma coisa, o real é outra. Eu ajo com sabedoria para manter as coisas funcionando relativamente bem. Ah, pastor, o ideal, o meu ministério ideal é assim. Essa é a minha visão. Mas as pessoas não se comportam de forma ideal. Tenha sabedoria e flexibilidade para trabalhar então com a situação real e não destruir o pouco que você já conquistou, porque senão, se você for demasiadamente justo, como diz na Eclesiastes, não seja demasiadamente justo para não destruir a si mesmo. Foi o que ele disse lá. E eu não vejo melhor aplicação para um texto daquele como uma situação como essa. No seu trabalho, meu casamento não é o ideal. Flexibilize-se de algum modo para que ele se torne suportável.
e peça a Deus ajuda para que Ele venha melhorar, porque talvez você não tenha o ideal, mas se você trabalhar com sabedoria e flexibilidade no real, aquilo pode se tornar melhor a ponto de surpreender você um dia. E você precisa ter sabedoria. Não dá para ser radical toda vez, não dá para ser branco no branco, preto no... é assim que se fala o ditado? Preto no branco, branco no... enfim, não dá para ser assim. É preciso ter flexibilidade muitas vezes, né? Como o bambu, né? Que o vento vem e... não tem um ditado chinês que é assim, né? Flexível como o bambu, vem o vento, não quebra, se dobra, mas não quebra, algo mais ou menos assim. Então me parece que o Senhor nos ensina essa lição. Existe o ideal, mas existe o real, e você tem que ter sabedoria para lidar com aquela situação, assim como Moisés teve sabedoria para lidar com a situação dos divórcios em Israel. Amém? Segundo, o fato de existir uma regra de flexibilidade que permita que alguns não vivam o ideal, mas vivam o possível, não pode servir de desculpa para que eu e você vivamos de uma forma medíocre, que era o erro dos fariseus. Veja, Moisés permitiu dar uma carta de divórcio, mas aquilo era para ser algo assim raro. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam se aproveitando dessa permissão e fazendo um monte de carta de divórcio, sendo que isso é o que? Isso é a mediocridade. O ideal é que não houvesse a separação. Então, se você vê dentro do seu grupo, dentro da situação da sua vida, pessoas que são beneficiadas por causa da misericórdia, por causa de alguma flexibilidade, pelo fato de que se forçar muito ele não aguenta, não queira imitar esse, não queira ser medíocre como esse, seja melhor, vá avante, queira o melhor de Deus na sua vida e tente, com a ajuda do Espírito Santo, cumprir cabalmente a vontade do Senhor. Não se adeque, porque hoje nós vivemos uma adequação da mediocridade. Aquele pastor não se prepara para pregar, por que eu vou me preparar também? Aquele irmão não ensaia, por que eu vou ensaiar também? Não se paute por que não expulsa o pastor? Por que não expulsa o membro do grupo? Porque o cara não expulsa, porque a gente quer manter a pessoa aqui com a gente, porque lá fora nada se aproveita. Mas não é para você se pautar por isso e ser igual, é para você ser melhor, é para você dedicar o melhor. No dia que for para eu chegar aqui relaxado, é melhor eu ficar em casa, e vocês irem procurar outra igreja que vos alimente com a palavra do Senhor. Então, o fato de existir uma regra de flexibilidade que possibilite alguém a ficar numa determinada situação por misericórdia, não pode servir para você de desculpa para que você queira mediocridade, mas sim que você seja o melhor que você puder ser. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e do teu entendimento. Mas Senhor, o que será desse? Vem tu e me segue. Foi o que Pedro ouviu. E é o que o Senhor fala para você nessa noite também, em nome de Jesus. Vai você e segue, faz a tua parte. O que será do outro não é problema nosso, ok? Faz você a sua melhor parte na presença do Senhor. Aquele ponto. Faz você o melhor. Faz o seu melhor e entrega o resto na mão do Senhor. Seja o melhor marido, seja o melhor obreiro, seja a melhor esposa, seja o melhor funcionário na sua empresa, seja o melhor chefe que você puder ser, seja o melhor e não se paute pela mediocridade, ok? Porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Esse é o melhor. Muito bem.
E a última lição que eu quero deixar com os irmãos, e agora é como se começasse uma nova mensagem aqui, porque agora sim eu vou concentrar um pouco no casamento aqui. Alguns irmãos pedem, né, às vezes, vamos fazer uma reunião de casal, e a gente correria acaba não fazendo, mas chegamos à oportunidade de falar um pouco mais sobre casamento aqui. Então vamos falar um pouco mais aqui. Os que estiverem sempre acompanhando, chega uma hora que cai no assunto que a pessoa quer ouvir, né? Porque a gente vai lendo a Bíblia assim de maneira seguida. Nós, os casados, quem não for casado, também pode aprender com uma mensagem como essa, mas nós os casados, nós temos que viver sob a perspectiva de Deus e não dos homens. E a perspectiva de Deus, conforme já foi dito aqui, é que nós somos uma só carne com a nossa esposa e com o nosso marido. Ninguém te forçou a sair de casa. Se alguém foi forçado aqui, avisa que a gente anula o casamento agora. Eu fui forçado, eu pus um revólver aqui, aí pode anular. Se não foi assim, então esse movimento de sair, se unir com alguém e formar família, Deus chama uma só carne. Deus chama isso uma só carne. Independentemente de eu estar lá ou não para abençoar. Eu fui no casamento esses dias, o pastor celebrando lá o casamento, agora fez a celebração, fez a oração, olhou para eles e falou: agora vocês são uma só carne, uma pinóia. Se os dois saírem de lá e não forem para a cama, não ficaram uma só carne. Não teve casamento consumado. O cara agora é um bruxo que declara que os dois são um. Não é possível uma coisa dessa, está equivocado. Foi só um casamento de mentira. Você sabe que tem esses casamentos de mentira, né? As pessoas celebram esse casamento de mentira para fazer umas festas aí, mas não teve nada. Tem empresas especializadas nisso, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora. Muito bem. Nós, os casados, temos que viver sob essa concepção de que nós nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge. O que é essa unidade? Essa unidade, ela é espiritual. Ela é espiritual. Ela é psicológica, é de alma, e é uma unidade física também. Você não casa só com o espírito ou com uma alma, você casa com o corpo também da pessoa. Então é uma unidade espiritual, é uma unidade psicológica, é uma unidade física. Pensa bem antes de casar, hein, Bruno? Pensa bem antes de casar, jovens, para você estar tendo a dimensão da seriedade que é o casamento. Se quem falou Deus me livre aí? Eu falei que eu não quero casar. Paulo disse que são mais felizes os celibatários. Casamento dá dor de cabeça também, né? Casamento dá muita dor de cabeça. Não vamos mentir. Já que é uma união espiritual, vocês casados devem amar a Deus mais do que amam a si próprios. Aquele que amar homem, mulher, marido, esposa, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. A primeira coisa, vocês devem amar, nós devemos amar mais a Deus do que o nosso cônjuge, porque o amor a Deus será o combustível que possibilitará que o seu amor flua para o seu companheiro e para a sua companheira. O temor a Deus faz com que o seu casamento seja santificado, porque aquele que não teme a Deus não tem freios na sua vida. Não estou dizendo que toda pessoa que não acredita é promíscuo, não estou dizendo isso, mas como regra geral, o temor a Deus ele guarda o seu casamento, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e aquele que perde o temor de Deus, ele faz qualquer coisa, qualquer bobagem. E quando você ama a Deus, você alimenta o seu casamento com o amor de Deus também, e vice-versa. Se você santifica o seu marido, e sua esposa, e o marido santifica a esposa também. Hoje é o aniversário da Andréia. A maior e uma das mais belas características entre todas as características dela
é que não importa como nós estamos, ela sempre ama Jesus mais do que ama a mim mesmo. Isso me chama muito a atenção na vida da Andréia. O fato de nós estarmos bem ou mal não influencia a obrigação e o dever que ela tem para com Jesus Cristo. Ela continua fazendo tudo o que precisa continuar fazendo, orando, preparando a aula, preparando a mensagem, provavelmente orando pela minha vida. Eu não, se eu fico com ela, meu mundo acaba. Eu viro um indigente, um mulambento. Acabou, sincero para mim. Se eu não estou bem com a Andréia, todo o resto vai mal. Mas a Andréia, ela continua, isso é uma característica de uma mulher de Deus na vida de um homem. Então, se a unidade é espiritual, vocês devem amar um único Deus, uma única palavra, uma única igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é a unidade, um único Deus, uma só fé, um só batismo, um só casamento, uma só igreja. Isso é o monoteísmo na prática. Assim como Deus, embora 3 pessoas, um único Deus, vocês agora, embora 2 pessoas são uma única carne, e quando vocês geram uma família, se tornam ainda o Espírito da Santíssima Trindade. A imagem da Santíssima Trindade é a sua família na presença do Senhor. Isso é muito maravilhoso, porque isso pode ser tanto na família cristã como na família pagã, certo? Não tem diferença, porque o casamento veio antes da igreja. Muito antes da igreja. O casamento veio antes da lei de Moisés. O casamento está no próprio ato da criação. É tremendo, é tremendo. Se vocês são casados, apoiem seus sonhos, seus projetos, os desejos do outro. Você não deve pegar o seu projeto e fazer a pessoa engolir o seu projeto e vice-versa. Tem que escutar, tentar entender o que a esposa deseja, tentar entender o que o marido deseja, apoiar mutuamente. O casamento não pode ser o ponto final dos sonhos anteriores, mas principalmente um trampolim para que aqueles sonhos se realizem. Desculpa usar o exemplo novamente, mas a Andréia tem sido isso na minha vida, porque depois que eu a conheci, tudo começou a funcionar, não é, Francisca? Tudo começou a funcionar maravilhosamente bem, e eu vejo que tem casais que o tempo todo estão se sabotando. Um começa, o outro, eu não posso ver essa pessoa bem, eu tenho que colocar para baixo, e fica um sabotando o outro. Não pode ser assim. Vocês têm que apoiar os projetos. Vocês estão uma só carne, mas vocês não se fundiram. Continua sendo cada um uma pessoa, com sentimentos, com características emocionais diferentes e psicológicas. Então há necessidade de apoiar, cada um apoiar, ter conversa, ver o que é viável. Presumo que você teve tempo de ver isso no namoro. Eu não acho muito difícil hoje em dia alguém casar, fui enganado. Você não foi enganado. Eu já sabia como a pessoa era, o que ela queria, como regra geral. Você vai para a igreja todo domingo. Talvez ela tenha se convertido depois, aí é outra história, que a gente já entraria num outro capítulo. Ok? Então esse apoio é importante, é necessário. Ter tempo de oração juntos, congregar juntos, trabalhar para a obra do Senhor juntos, fazer essas coisas juntos, porque é muito triste, é muito angustiante a situação de quando somente um cônjuge continua congregando e o outro vai se afastando. Isso é muito angustiante, isso é ruim, isso não é bom. Briguei com meu marido, hoje eu não vou para a igreja, ou vice-versa. Você está errado. Se você ama a Deus mais do que a sua esposa, aí que você tem que vir mesmo. Está de mau humor, finge, não tem problema. Isso, mas não é hipocrisia, não, é maturidade. Se eu brigar com o André e não vir pregar, eu estou sendo irresponsável. O povo de Deus não tem nada a ver com o que acontece na minha casa, se eu brigo ou não. Teve vezes que eu vim aqui e um dia estava de bico para o outro. A maioria talvez ou ninguém tenha percebido, porque as coisas precisam continuar. É claro que essa situação não pode se perpetuar no tempo. Não pode se perpetuar no tempo. Por isso nós devemos congregar juntos, orar, ter tempo de oração junto.
Tem casais que não têm mais isso. Pelo menos estejam juntos na igreja. Acima de tudo, lembre-se que o seu casamento é um ministério, é uma vocação, é uma missão que o Senhor te deu. É o ministério mais importante. Às vezes vem, isso já de anos já, não é? Não estou falando daqui da igreja só. A pessoa vem cheia de plano, cheia de projetos mirabolantes para mim. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Como é que está o seu casamento? Uma desgraça. Então cuida do seu casamento primeiro. Não vem querer ser o super-herói da galera. Ah, eu quero ser super-herói, vou fazer, vou mostrar. Cara, mulher, está errado. Está errado. Primeiro casamento, primeiro a sua base, primeiro o principal. Não vem dar uma de bonzão aqui não, meu. Arruma o seu casamento primeiro. Não estou falando para ficar perfeito. Perfeito nunca vai ficar. Sempre vai ter uns rasgos, né? Afinal, somos pessoas diferentes. Sempre vai ter uns enguiços. Normal. Mas você não pode estar separado da sua esposa e da sua casa e querer ser um super-herói na igreja. Não pode. Não, aí você pode. Aí é outra coisa. Aí não é o evangelho do Senhor. Aí pode ser outra coisa. Eu sempre me lembro daquele filme que o... Como é que é o nome? Que ele representa Frank Lucas, Denzel Washington Jr. Naquele filme que ele representa o mafioso Frank Lucas. Quem lembra desse nome? Ninguém assistiu aqui? O Gangster. E tem um policial que é extremamente zeloso da lei, que não comete nenhum ato de corrupção, enquanto seus amigos estão super corruptos, são os corruptos, enriquecendo com a corrupção. E o cara é um exemplo de policial, só que ele era um péssimo marido. E aí eles vão na sessão de divórcio, quando eles vão se divorciar diante do juiz, ele fica indignado com a ex-mulher, fala: você está me punindo porque eu sou um bom policial. Ela diz para ele: você está me punindo porque eu sou um bom policial. E ela olhou para a cara dele: não é por causa disso. Você quer ser um bom policial para continuar errado com todo o resto. Você acha que o fato de você ser um bom policial, você pode ser um mau marido dentro da minha casa. E por isso eu estou me divorciando de você. Então, o fato de eu ser um bom pastor, que seja, que eu pregue bem, não pode ser desculpa para manter um casamento ruim dentro da minha casa. Isso teria um nome, seria hipocrisia. Sabe o que é hipócrita? O hipócrita é aquele que coloca uma máscara e finge um papel. Não é o evangelho. O casamento é o ministério mais importante da vida de um homem e de uma mulher casada. É mais importante que os filhos. É mais importante do que os filhos. Porque o casamento, ele é o espelho e a imagem da relação de Cristo com a igreja. A pessoa tem que olhar para o nosso casamento e ver: ele é o marido que cuida da esposa. Cristo cuida da igreja. E ela é a igreja que é cuidada pelo marido, que segue o marido. É assim. É assim que tem que ser. Esse é o ideal. Pastor, eu estou aqui, eu também. Estamos juntos. Por isso que nós estamos aqui na igreja, para tentar melhorar cada dia. Nós estamos juntos aí, certo? Não joga fora porque não está no ideal, senão ninguém fica junto. Ok? Muito bem. Ah, mas pastor, o meu está no ideal. Glória a Deus, amém. Quem está em pé, olha para que não caia. É o conselho de Paulo. Não fique julgando, criticando o seu cônjuge o tempo todo. Vamos falar um pouco dessa unidade psicológica agora. Eu falei de uma unidade espiritual. Já viu? Tem gente que fica o tempo todo criticando o cônjuge, até na frente de outras pessoas, zoando o marido ou a esposa ali. Uma brincadeira ou outra, vai lá. Embora assim, eu não vejo nenhuma passagem da Escritura Deus elogiando o zombador. Eu não vejo. Mas alguns gostam de se arriscar nesse ministério. Amém.
Não o bom humor, não é isso. Mas tem gente que critica até na frente de outras pessoas. Ou então fica criticando o marido, criticando a esposa o tempo todo, julgando ali. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que você precisa vir para a igreja? Porque essas coisas que eu estou falando não é o seu cônjuge que tinha que te dizer, era eu. Porque a sua obrigação é aceitar ele do jeito que ele é. Quando você casa com alguém, aquele é o pacote que você está recebendo. E você tem a obrigação de amar essa pessoa do jeito que ela é. Porque senão não seria amor. Se você quiser ficar transformando essa pessoa à imagem, à sua semelhança, isso não é amor. E você fica criticando, julgando o tempo todo. Não funciona. Não funciona. Eu até entendo que o marido, ele deveria ter esse posicionamento de chamar a família para oração. Abrir uma Bíblia e ler. Mas hoje eu não sei o que acontece, que geralmente as mulheres que fazem isso, do ponto de vista espiritual, nós estamos muito mal mesmo, porque os homens não têm feito isso. Geralmente a espiritualidade toda da casa é da mulher. O cara, ele acha que ele é menos homem se ele chamar para orar e ler a Bíblia, eu não sei o que acontece. Enfim, até entendo que esse papel deve ser do homem, mas ele não tem o papel de ficar o tempo todo ali criticando a esposa. Criticando, e vice-versa. Porque você não é o Espírito Santo na vida do seu marido e nem você é o Espírito Santo na vida da sua esposa. Você deve orar para que, se há alguma coisa nele ou nela te incomode, o Senhor venha fazer a obra na vida dele. E quando você orar pedindo para Deus fazer uma obra na vida dele, o Senhor vai te mostrar que era você que precisava mudar em muitas coisas também. Você que precisava mudar também. Então, criticar nunca funciona. A crítica nunca funciona. Se você tiver alguma coisa para dizer para o seu cônjuge, sempre fale com o máximo carinho. Olha, amor, sabe isso aqui, ó? Sabe isso aqui? Não está legal. E às vezes, irmãos, vou dizer para você, coloque na balança, porque às vezes é melhor você conviver com um defeito da pessoa. Coloca na balança, tem aquele defeitozinho lá. O cara não fecha a tampa do banheiro. É o único defeito dele, ele não consegue, por mais que você já falou, ele não fecha aquela tampa. Por mais que você já falou, ela não arruma aquele, não tem jeito, está no DNA da pessoa, ela não vai mudar. Mas coloca na balança e veja se aquilo não é muito pouco comparado com o benefício que essa pessoa traz na sua vida. E vira a página, desencana, vai você lá e fecha. Ponto final, acabou. Ponto final. Aprender também, você também deve ter muitos defeitos. Não grite um com o outro. Às vezes começa a gritar, coisa simples da vida, né? Um começa a gritar mais que o outro, aí não acaba nunca. Não grite um com o outro. Se você precisar ficar se esforçando muito para mostrar o seu ponto de vista, é que a discussão não vai levar a lugar algum mais. Para, isso vale tanto para o casamento como vale com amigos. Se entrou numa discussão, não adianta, não vai resolver. A palavra dura suscita ira. Irai-vos, mas não pequeis. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Certo? Não adianta. Entrou na gritaria, na discussão, não vai levar a lugar algum. E nós não deveríamos, irmãos, eu sei que isso acontece com a maioria, ou talvez com todos nós. Às vezes a gente briga e cada um vai dormir virado para um lado, sem falar um com o outro, um vai dormir no sofá, isso não deveria acontecer. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não se põe o sol, uma interpretação é que não deve virar o dia. Por que eu falo a respeito dessa questão da conciliação? Jesus, ele disse assim, se trouxeres a tua oferta ao teu altar, e lembrares que o teu próximo tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar. A igreja precisa da oferta, né? Deixa a oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão,
depressa, para você ter uma dimensão da urgência da reconciliação. Se o texto fala isso para um irmão, quanto mais para o cônjuge, que é uma só carne com você. Brigou, vai dormir, agarra ela, meu, agarra ele, tenta, não resolveu com palavra, não deu, mas não deixa de dar a mão, de dar uma cafungada, sei lá, não deixa, brigamos, pega no pé dela, sei lá, dá uma agarra, pausa da briga, no outro dia vocês continuam brigando, porque senão, você percebe que vai aumentando a distância um do outro, vai aumentando, primeiro dorme um com a bunda virada para o outro, daqui a pouco o outro está no chão, daqui a pouco está na sala, daqui a pouco sai de casa, volta mais tarde, um abismo chama outro abismo. Eu sei que isso já deve ter acontecido com a maioria aqui, mas não é o ideal, não é o ideal. Os homens têm mania de ser professor, todos os homens dentro de casa querem ser professor, quer dar razão, né? Quer ter razão, provando por A mais B. Tem até uma música da MPB que diz assim, que a sua arte de mentir é falar a verdade, de tanto que você quer ficar impondo ali seu ponto de vista. Para de ser bobo, ninguém tem razão quando chegou nesse ponto de vista, para de ser bobo, o objetivo agora é ficar bem, certo? Isso aí é uma imposição, um autoritarismo da sua parte. Eu falo isso porque eu sou assim também. Tem que me vigiar, porque chega a querer ter razão. Um outro, falei que ia ser outra pregação, né? Aproveita aí. Seja transparente. Agora falando aqui, nós falamos de uma unidade espiritual, a gente está falando aqui de uma unidade psicológica, administrativa. Sejam transparentes uns com os outros nas finanças da casa. Nas finanças. Família tem que ter caixa único. É como uma empresa, tem que ter caixa único. Não importa se os dois trabalham ou se somente um trabalha, tudo tem que ser feito de comum acordo. Tem que ser feito de comum acordo. Eu já peguei algumas vezes, às vezes somente um dos cônjuges trabalha, aí o outro arruma um emprego, um bico, ele acha que ele tem o direito de gastar tudo com ele. Isso é uma idiotice, isso é uma criancice, isso é uma bobagem, isso é uma imaturidade da parte da pessoa. E olha, ninguém pode ser preguiçoso, preguiça é pecado. Se você não, do ponto de vista financeiro, você tem que produzir dentro do seu lar, senão você é um vagal, você está destruindo o seu lar com as suas mãos. Se você for um preguiçoso e uma preguiçosa, você está acabando com o seu casamento, você está arruinando o seu amor. Se você achar, se o outro começar a achar e tiver certeza que você é um encostado e uma encostada, seu casamento vai acabar. Mesma coisa, só uma pessoa trabalha, eu que mando no dinheiro, de jeito nenhum. Mulher, o que precisa? Homem, o que precisa nessa casa aqui? O que nós precisamos? Não, eu comprei esse tênis, eu comprei esse boot novo aí, gostou? Você perguntou para ela se podia comprar? Você perguntou? Eu perguntei, vou comprar um sapato aqui novo, beleza? Tal, legal, compra aí. Cara, tem que ter um acordo aí, meu. Porque se é aquilo, né? Tem um ditado, né? Quando as dívidas entram pela janela, o amor sai por outra, né? Um ditado mais ou menos assim. Então tem que ter um acordo. Saibam planejar. Tenham caixa único. Caixa único que eu quero dizer assim, uma harmonia. Tem casal que não sabe quanto o outro ganha, meu. Você acredita, Wellington, nisso? O cara esconde o lerite da mulher, a mulher do marido. Você acredita nisso? Mas que porra, que capso de casamento é esse? Que um fica escondendo do outro? A pessoa entra só com uma caixinha, né? Marido, comprei um sapato, tem 15 sapatos lá dentro. Ou vice-versa. Vão me acusar aqui de machismo. Então tem que ter transparência, nessas coisas, tem que ter cooperação. Isso aqui é muito sério. Eu sei
que existe toda uma situação difícil social, econômica. Eu não sou bom falar que não existe dificuldades. Existem. Mas, irmãos, eu lembro da minha avó isso. Às vezes as pessoas, tem pessoas que ganham tão pouco, um pouco mais que um salário mínimo, mas com base nessa transparência, com base nessa organização que tem junto com a esposa ou com o marido, com base nessa disciplina, a pessoa conseguiu alimentar os filhos, conseguiu comprar uma casa, conseguiu erguer uma casa, conseguiu vestir a família, conseguiu dar dignidade. Tem exemplos assim. Aqui dentro tem exemplos assim, de pessoas que batalharam todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Que é muito ruim quando você olha para sua família e percebe que ela não está prosperando de algum modo. É ruim, tem alguma coisa errada. Talvez tenha alguma coisa errada. Não quero desconsiderar a questão social. Não sou eu o guru que vai dizer quem está sofrendo uma injustiça ou quem está... Não. Mas se o seu cônjuge olhar para você e ver que você é uma pessoa esforçada, que você está se levantando, está se mexendo, ela vai te respeitar, ainda que você venda um pirulito por dia. Meu esforço é conseguir vender um pirulito, amor, amém, tamo junto, aí, tamo junto. Você vai conseguir amanhã, nós vamos conseguir, entende? A gente só não pode ser encostado. Uma encostada. Senão o casamento não dá certo. Senão não vai funcionar. Bom, e finalmente, talvez o mais importante, ou uma das coisas mais importantes aqui, sei lá, 80%, 70%, 60%, não descuidem da sexualidade entre vocês, casados. Ok? O que vocês estão rindo? Não descuidem da sexualidade. É bem provável que esse homem que está do teu lado aí, e acho que a mulher também, sentiu alguma atração física, né? Pelo outro. Não foi só beleza interior, não é arquiteto? Viu beleza exterior também, não é? Oh, me atraí. Beleza é um lance subjetivo, certo? Você olhou, você gostou, você conheceu a pessoa, cara, você começa a sonhar com aquela mulher. E é assim, ou com aquele homem, e é assim que tem que ser mesmo. Se você for começar uma relação e você não tiver nenhuma atração sexual, eu ia falar outra palavra aqui, nem casa, bicho. Nem começa, pelo amor de Deus. Não vai dar certo esse negócio aí. Afinal você tem um corpo, né? Só que às vezes a pessoa casa e vai se descuidando disso. É egoísta na cama, não quer gerar prazer para o outro, quer só satisfazer a si mesmo. Pô, sua mulher não é a sua privada, que você satisfaz suas necessidades fisiológicas e ponto final. Você tem que tentar aprender o que dá prazer para ela, o que ela gosta e vice-versa também, certo? Outra coisa, quando o seu cônjuge te conheceu, você tinha uma determinada aparência. Você tem que fazer, e ele gostou daquilo que viu. Você não pode ser um 7-1 e depois de 6 meses mudar completamente. É falta de amor isso também. Aí você, quando você namorava, você ia arrumadinho, perfumado, ver sua namorada e tal, queria impressionar. Agora você anda todo molambento. A pessoa sai toda arrumadinha para andar com você, você sai todo zoadão, só porque já casou. Que isso, meu? Você acha isso certo com a pessoa? A pessoa sai com você morrendo de vergonha, quer te esconder, tanta vergonha que ela tem. Não é porque você é feio ou feio, é porque você não se arruma, pô. Mas se arrumava antes, porque se você não arrumasse antes, ela não tinha nem casado com você, tinha saído fora, certo? Então, você precisa cuidar da sua própria aparência por amor ao seu cônjuge também. Você é o único Dom Juan da sua esposa. E ela é a única princesa para você.
Eu não estou querendo dizer que não possa acontecer acidentes no meio do caminho, certo? Às vezes acontecem acidentes que mudam toda a situação. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Porque Deus nos uniu, seja na saúde, ou na doença, na alegria ou na tristeza. Mas no que depender da gente, a gente tem que fazer o melhor pela pessoa. Cuidado com o seu asseio pessoal. É um sinal de amor. Pô, que dia que você levou sua esposa para ir tomar um sorvete, que seja. Vou tomar um sorvete. Já faz a maior diferença você pegar na mão dela e ir lá na banquinha comprar um sorvete. Ah, não tenho dinheiro para nada, mas tem um churrasquinho ali na esquina. Vai comer um churrasquinho na esquina. Aproveita que o moleque dormiu. Deixa com a vovó, sei lá. Dá um jeito. Ué. O povo tá rindo aí. Cuidado para não perder a admiração que vocês têm um pelo outro. Cuidado. Cuidado para não banalizar. Eu sei que muitos de vocês fazem, eu acredito, eu imagino, eu não sei de nada. Mas às vezes você começa a banalizar a sua relação, faz xixi de porta aberta, solta pum alto, arrota na frente, né? Prende o cônjuge debaixo da coberta, solta o pum lá. Sei lá, se vocês vivem bem assim, tudo bem, é problema de vocês. Se eu fizer isso, eu estou fora da cama. Andréa me põe para fora de casa. Ela fica muito triste se eu fizer isso daí. Se eu for ogrice, né? Porque ela é uma princesa. Minha esposa é uma princesa, ela é uma dama. Ela é mesmo, gente. Ela é mesmo, ela não gosta dessas coisas. Mas tem uns aí que são mais Shrek, Fiona. E Shrek e Fiona se amam também. Não tem nada aí, é a biosfera de você, biologia de cada qual aí. Certo? Mas eu acho que essa não pode ser a regra sempre. Eu acho que não pode ser 100% a regra, isso daí. Sei, vai num casamento, numa festa, ela vai toda arrumada, você vai zoadão ou vice-versa. Conversa, pô, você vê alguém que... Você vê aquela irmã, pô, aquela irmã sabe se arrumar legal. Conversa com eu, não sei, conversa com ela então, no particular, pede umas dicas, ou vice-versa, homem também. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que eu acho que a maior parte do nosso casamento tem a ver com o corpo, tem a ver com... Não se engane, achando que é uma entidade espiritual aqui, é corpo, pegação mesmo. Sabe? Pegação. Homem e mulher tem que ser apegado com o outro, gosta de pegar um no outro. É isso daí, gostam de apego. Isso é importante. E se isso não estiver funcionando no seu casamento, sei lá, a não sei que vocês sejam muito santos e gostam mais de orar mesmo. Mas se começa a surgir a atração por uma pessoa de fora, é porque não é um acordo monástico entre vocês, na verdade, é porque alguma coisa não está tão bem. Então é importante, até mesmo porque vocês não se tornaram uma só carne pela oração. Vocês se tornaram uma só carne quando vocês deitaram, ou em pé, sei lá, que se dane. Quando vocês se juntaram sexualmente, vocês se tornaram uma só carne. É isso daí. Aí se tornou. Eu acho que as coisas não foram criadas por Deus à toa. Mas quando um homem e uma mulher se unem pela primeira vez, em matrimônio, são puros e se reúnem pela primeira vez, há ali um pacto de sangue entre os dois. Não há? Há um pacto de sangue. Há algo acontecendo. É algo que deve ser honrado e preservado. Pô, claro, não vou falar que o casal de 80 anos vai ter o mesmo vigor de um de 30. Mas, ou 20, sei lá. Mas deve prevalecer o carinho, o amor, o respeito. Porque pasmem vocês. Às vezes mesmo entre pessoas muito experientes, esse carinho, esse amor já morreu e eles ficam vivendo de aparência. E é maus. Tenho certeza que vocês devem conhecer isso, pessoas mais velhas, pais, avós. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Certo? Então aqui são algumas dicas, né? Nós temos uma unidade.
espiritual, uma unidade psicológica e uma unidade física. E o casamento é uma coisa maravilhosa quando funciona bem. Maravilhosa. E é a nossa responsabilidade cuidar dele. Principalmente nós como homens, é a nossa responsabilidade cuidar do casamento, para que ele seja tudo aquilo que Deus quer que ele seja nas nossas vidas, que ele seja uma bênção, que a partir do nosso casamento a gente consiga conquistas ainda maiores. Quando o casamento não vai bem, o resto da vida geralmente não vai bem também, pelo menos para mim não vai. Quando meu casamento, quando eu não estou bem com a Andréia, isso polui todo o restante do que eu faço. Eu prego igual, vocês não percebem, mas não está legal. Eu trabalho igual, eles não percebem, mas fica poluído. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que se um homem trata com grosseria sua esposa, Deus não ouve mais as suas orações. Um homem que trata mal a sua esposa não é um homem de Deus. Não tem unção no ministério. Não tem autoridade do Evangelho. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Pode estar ensaiando no papel, mas não tem. Porque o homem que trata mal a sua mulher perdeu a comunhão com o seu Senhor. E não tem um versículo que diga o contrário da mulher. Não tem. Não sei por que não tem. Não sei se está subentendido ou não, mas não tem. Trate bem a sua esposa, porque ela tem um Pai no céu que vela por ela. Trate bem a sua esposa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.